de Jane Austen, Razão e Sensibilidade. Capítulo 7. Barton Park ficava a cerca de meia milha do chalé. As Dashwoods haviam passado por perto em seu trajeto pelo vale, mas não podiam vê-lo do chalé, pois sua visão lhes era obstruída por uma colina. A casa era ampla e bela, e o estilo de vida dos Middletons equilibrava hospitalidade e elegância. A primeira era para a satisfação de Sir John, a segunda para a de sua esposa. Raramente passavam sem a presença de alguns amigos na casa e recebiam mais gente de todos os tipos do que qualquer outra família das redondezas. Isso era necessário para a felicidade de ambos, visto que, apesar de terem temperamentos e comportamentos diferentes, pareciam-se muito um com o outro na total falta de talento e de gosto, o que muito limitava as suas atividades não relacionadas com a vida social. Sir John era um esportista. Lady Middleton, uma mãe. Ele caçava e atirava, e ela fazia as vontades das crianças, e essas eram suas únicas atividades. Lady Middleton tinha a vantagem de poder mimar as crianças o ano inteiro, ao passo que as atividades independentes de Sir John existiam só metade do tempo. Compromissos ininterruptos em casa e fora dela, porém, supriam todas as deficiências de natureza e educação. Fortaleciam o bom humor de Sir John e punham em prática a boa educação da esposa. Lady Middleton cuidava pessoalmente da elegância da mesa e de todos os arranjos domésticos. E seu maior prazer em todas as festas vinham desse tipo de vaidade. Mas a satisfação de Sir John em sociedade era muito mais real. Ele adorava reunir ao seu redor mais jovens do que caberiam em sua casa, e quanto mais barulhentos eles fossem, maior era o seu prazer. Ele era uma bênção para toda a parte juvenil da vizinhança, porque no verão dava sempre festas em que se servia ao ar livre presunto frio e frango, e no inverno seus bailes particulares eram numerosos o bastante para qualquer jovem senhorita que já tivesse deixado para trás o insaciável apetite dos 15 anos. A chegada de uma nova família era sempre motivo de alegria para ele, e de todos os pontos de vista estava encantado com os habitantes que oferecera a seu chalé de Barton. As senhoritas Dashwoods eram jovens, bonitas e naturais. Isso era o bastante para garantir a sua boa opinião, já que ser natural era tudo que uma moça bonita podia querer para tornar sua alma
tão cativante quanto sua pessoa. A amabilidade de seu caráter fê-lo ficar feliz por hospedar pessoas cuja situação poderia ser considerada infeliz em comparação com a do passado. Ao demonstrar gentileza pelas primas, portanto, ele sentiu a verdadeira satisfação de um bom coração e, ao estabelecer uma família composta só de mulheres no chalé, teve toda a satisfação de um esportista, pois um esportista, embora aprecie apenas aqueles do seu sexo que sejam igualmente esportistas, raramente deseja incentivar seu gosto, admitindo-os numa residência em seu próprio solar. A senhora Dashwood e suas filhas foram recebidas à porta da casa por Sir John, que lhes deu as boas-vindas a Barton Park com natural sinceridade. E, enquanto as acompanhava até a sala de visitas, repetiu às jovens a preocupação que o mesmo tema lhe causara no dia anterior, qual seja não ter conseguido chamar nenhum jovem elegante para apresentar a elas. Elas veriam, disse ele, apenas um cavalheiro além dele mesmo, um amigo particular que estava hospedado no parque, mas não era nem muito jovem, nem muito alegre. Esperava que todas elas lhe perdoassem a modéstia da festa e lhes garantiu que isso não se repetiria. Visitara diversas famílias aquela manhã, na esperança de aumentar o número de convidados. Entretanto, aquela seria uma noite de luar e todos já estavam cheios de compromissos. Por sorte, a mãe de Lady Middleton chegara a Barton havia 1 hora. E, como era uma mulher muito alegre e agradável, esperava que as jovens não achassem tudo aquilo tão aborrecido como imaginavam. As jovens, assim como sua mãe, estavam perfeitamente satisfeitas por terem só 2 estranhos na festa e não queriam mais. A senhora Jennings, mãe de Lady Middleton, era uma mulher bem-humorada, alegre, gorda e idosa, que falava muito, parecia muito feliz e um tanto vulgar. Ria muito, contava muitas piadas e antes do fim do jantar já havia dito muitas coisas divertidas sobre amantes e maridos. Disse esperar que elas não tivessem deixado o coração para trás em Sussex e fingiu vê-las corar. Tenham elas corado ou não. Marianne ficou contrariada com aquilo por causa da irmã e cravou os olhos em Elinor para ver como suportava aqueles ataques, com uma seriedade que perturbou muito mais a Elinor
do que as brincadeiras triviais da senhora Jennings. O coronel Brandon, o amigo de Sir John, por semelhança de maneiras, parecia tão pouco adequado a ser seu amigo quanto Lady Middleton a ser sua esposa, ou a senhora Jennings a ser a mãe de Lady Middleton. Era calado e sério. Sua aparência, porém, não era desagradável, apesar de ser, na opinião de Mary Ann e Margaret, um solteirão completo, por estar do lado errado dos 35 anos. Ainda que seu rosto não fosse bonito, a sua expressão era inteligente e o seu trato especialmente cavalheiresco. Nada havia em nenhum dos convivas que os pudesse recomendar como companhia para as Dashwoods. Contudo, a fria insipidez de Lady Middleton era tão especialmente repulsiva que, em comparação, a gravidade do coronel Brandon e até a turbulenta alegria de Sir John e de sua sogra se tornavam interessantes. Lady Middleton só pareceu animar-se com a entrada de seus 4 ruidosos filhos depois do jantar, que a puxaram de um lado para o outro, rasgaram sua roupa e puseram um ponto final em todo tipo de conversa, exceto as relacionadas a eles. Ao cair da tarde, quando se descobriu que Mary Ann tinha talentos musicais, convidaram-na a tocar. O instrumento estava aberto. Todos se prepararam para grandes arroubos musicais. E Mary Ann, que cantava muito bem, a pedidos, começou a cantar a primeira das canções que Lady Middleton trouxera consigo para a família ao casar, e cuja partitura talvez estivesse na mesma posição sobre o piano desde então, pois Sua Senhoria celebrara aquele acontecimento abrindo mão da música, se bem que, segundo a mãe, ela tocasse muitíssimo bem e, segundo ela mesma, gostasse muito de fazê-lo. O desempenho de Mary Ann foi muito aplaudido. Sir John manifestava sonoramente sua admiração ao fim de cada canção e era igualmente sonoro em suas conversas com os outros enquanto ela cantava. Lady Middleton o repreendeu várias vezes, já que não entendia como a atenção de alguém pudesse ser distraída da música por um instante que fosse, e pediu a Mary Ann que cantasse uma determinada canção que esta acabara de cantar. Só o coronel Brandon, dentre todos os convivas, a ouvia sem se extasiar. Fez-lhe apenas a gentileza de prestar atenção. E naquela ocasião,
ela sentiu respeito por ele, o que os outros, com toda razão, haviam perdido por absoluta falta de gosto. Seu amor pela música, embora não se elevasse ao prazer estático, o único que poderia afinar-se com o dela, era considerável quando comparado com a horrível insensibilidade dos outros. E ela era razoável o bastante para admitir que um homem de 35 anos podia muito bem ter sobrevivido a toda agudeza de sentimentos e a todo o fino poder de deleitar-se. Estava perfeitamente disposta a fazer toda espécie de concessão à idade avançada do coronel, exigida pela compaixão. Se você gostou desse áudio, deixe seu like, compartilhe, deixe também seu comentário e se inscreva no canal, ativando o sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!